Olá, amigos do canal Valência Histórias, estamos de volta com mais um vídeo. Na semana passada não foi possível, estava completamente sem voz. Mas hoje vamos falar sobre um tema interessante que ainda não tocamos aqui no nosso canal. Sobre a história de uma instituição, de um prédio, algo interessante que poucos conhecem. Muitas pessoas passam constantemente diante desse local e não sabem a sua história, a sua origem, quem construiu. Então vamos falar aqui hoje a respeito dele. Fica até o final para saberem que de hoje nós vamos falar hoje. Não se esqueça de comentar aqui o que achou do vídeo, de dar sua curtida, é muito importante para o engajamento do canal, de fazer a sua inscrição se ainda não está inscrito, acionar o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos sobre a história da nossa cidade. Eu sou o professor Raimundo Matos, professor historiador, e você está no canal Valência Histórias. A luz do céu de Valença é milagroso falar, ser filho teu e honra imensa minha terra natal. Leone Ório, sempre ele, a importância do nosso maior historiador, ao descrever vários pontos da nossa história na sua obra imortal Valença de Ontem e de Hoje, fala num capítulo aqui sobre os diversos cultos religiosos da cidade. Já falamos muito a respeito da catedral, já falamos muito a respeito da Igreja Católica na região, mas nós vamos falar hoje sobre o culto protestante em Valença, em especial da Igreja Presbiteriana. Então, Leone Ório fala aqui o capítulo referente, ele começa falando da verdade sobre a Igreja Batista, que vai ocupar um tempo numa residência, numa casa que existia ali no início da Nilo Peçanha, que depois passou para a Igreja Presbiteriana. Ele diz que no dia 3 de abril de 1909 foi lavrada a escritura de venda do referido prédio, que não existe mais, infelizmente, adquirido pela firma construtora Antônio Januzzi, Filhos e Companhia, um personagem também muito importante da nossa história, que estamos devendo um vídeo sobre ele aqui no canal. Em nome da Sociedade Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a qual, por sua vez, fazia a transferência do mesmo à Sociedade Igreja Presbiteriana de Valença, que então teve nele a sua sede, sob a direção do pastor protestante professor Constâncio Homero Omenha. Esse prédio, esta casa que se refere aqui, havia pertencido à obra, aliás, foi iniciada pelo Visconde de Pimentel, que, segundo o próprio Leone Ório, não concluiu, a sua esposa que concluiu. É uma casa, uma residência que existia ali no início da Nilo Peçanha, onde hoje nós temos uma loja de departamentos. Eu me recordo, inclusive, da época em que iria ser construída essa loja ali, surgiu um movimento tentando preservar a casa, infelizmente não foi possível, ela acabou sendo demolida. Quem é mais antigo deve se lembrar exatamente de onde eu estou falando. Mas continuando aqui, uma vez de posse da Sociedade Igreja Presbiteriana de Valença, a firma Antônio Januzzi, Filhos e Companhia concluiu o prédio às suas próprias custas, introduzindo-lhe grandes melhoramentos. Em 10 de abril de 1910, foi inaugurada a entrada do prédio uma placa, e esse prédio foi concluído no dia 3 de abril de 1910. No dia 10 desse mesmo mês, então, essa placa, que obviamente não existe mais, estava lá a inscrição: templo erigido para a honra de Deus, oferecido ao povo valenciano por Antônio Januzzi, Filhos e Companhia. Ano do Senhor, 3 de abril de 1910. O salão do culto tinha capacidade para mais de 150 pessoas. Mas em 11 de junho de 1923, a Sociedade Igreja Presbiteriana de Valença, no intuito de levantar na cidade um novo templo, vendeu este prédio à Sociedade Patrimonial Batista de Campos. Instalou nele a Igreja Evangélica Batista de Valença, tendo como seu pastor o reverendíssimo senhor Joaquim Rosa. Mais tarde, essa igreja foi transferida para a rua Dr. Luiz Pinto, número 43, tendo sido o novo templo inaugurado em 17 de setembro de 1941, fora da Igreja Batista. Mas voltando para a Igreja Presbiteriana, que é, segundo Leone Ório,
na sua época ainda hoje, um belo edifício em estilo gótico lombardo, do lado ali do antigo Instituto de Educação, construído pela mesma firma Antônio Januzzi Filhos e Companhia. O lançamento da pedra fundamental teve lugar a 20 de setembro de 1921 e a sua inauguração a 18 de março de 1923. Foi seu primeiro pastor, o reverendo Constâncio Homero Omenha, diretor do então Ateneu Valenciano, colégio que pertenceu à Igreja Presbiteriana, que acabou sendo desativado com o tempo e também é um local, uma instituição que está merecendo um vídeo aqui no canal. Vamos procurar mais informações, há poucas informações, aliás, sobre este antigo Ateneu Valenciano. Mas da formação, a fundação, a construção do prédio atual da Igreja Presbiteriana são as informações que nos dá Leone Ório no seu livro Valença de Ontem e de Hoje. E se você gostou das informações que trazemos aqui hoje, não se esqueça de deixar o seu comentário, de fazer a sua inscrição mais uma vez, insistimos com isso, se não está inscrito ainda, acionar o sininho das notificações, de dar sua curtida, é muito importante para o engajamento do nosso canal. Fechamos então por hoje e até o nosso próximo vídeo.